Fala pessoal, na aula de hoje um breve panorama da cana-de-açúcar no Brasil e no mundo. Produção, produtividade, área e muito mais. Vem com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio Costa, estou invicto aqui na Exalc. Atualmente estou no quinto ano de engenharia agronômica e faço parte do grupo de estudos em cana-de-açúcar, o GECA, que hoje é coordenado pela Isabela. Oi, pessoal, eu sou a Isabela, sou estudante do terceiro ano de agronomia aqui na Exalc também. Como o Invicto falou, eu sou atual coordenadora do GECA. No nosso grupo, a gente busca estudar todos os aspectos da produção da cana-de-açúcar, desde o preparo de solo até a colheita, e a gente também tem várias atividades no campo, trabalha com toda a parte prática de experimentação agrícola. Bom, a gente veio aqui em parceria com a Strix trazer um pouco do que a gente aprende, do que a gente vê dentro do GECA para a comunidade do agro e passar um pouco esse conhecimento que a gente adquire dentro do grupo e dentro da faculdade. Então, pessoal, hoje faremos o nosso primeiro programa que decidimos batizar de Entre Nós, já que estamos falando da cultura de cana-de-açúcar, envolvendo toda essa comunidade maravilhosa e também a Exalc, né? Então, roda a vinheta e confere mais. Então, pessoal, no primeiro programa do Entre Nós, abordaremos sobre o panorama da cana-de-açúcar. Primeiramente, né, é importante entender onde está inserida essa cana-de-açúcar, quais são as situações do país, e dessa forma, né, trazemos aí dados do IBGE do ano passado, em que o PIB do Brasil ocupava a 12ª posição, né, no ranking mundial, tendo aí o PIB de 7,4 trilhões de reais. Isso deve ser distribuído, né? Então, temos a divisão do agronegócio e os outros setores. Dessa forma, podemos ver que o agronegócio realmente no Brasil é um aspecto muito importante de forma econômica. E nisso existem algumas variações. Por exemplo, nos dados mais recentes aí, né, os últimos lançamentos trimestrais do PIB, tivemos algumas variações. Isso principalmente devido à questão da vaca louca e também a bienalidade do café, que estamos num ano de baixa produtividade. Mas o nosso foco aqui é a cana-de-açúcar. Então, para isso, dividimos em 3 aspectos importantes e fundamentais de se conhecer, né? Então, primeiramente, a área, saber quanto que ela ocupa no território nacional, aspectos da produção, né? Quantas toneladas são produzidas aí no Brasil, e também aspectos de produtividade. Estamos fazendo valer a pena, aumentando essa produtividade, essa produção por área, visto que hoje em dia, em território nacional e internacional, há uma demanda cada vez maior por alimentos e produtos em uma pequena área. Então, com isso, né, abordaremos primeiro a temática da área. Então, né, dados da safra passada, 2021, tivemos a cultura da cana-de-açúcar ocupando 8,61 milhões de hectares. Invicto, e para essa safra 21-22, quais são as expectativas? Boa pergunta, Isabela. Temos uma divergência aí em relação à área passada. Tivemos uma redução aí, né, passando de 8,61 milhões de hectares para 8,24 milhões de hectares. Isso é principalmente explicado pela alta na rentabilidade, né, de culturas anuais, principalmente a soja e o milho, ganhando uma importância, né, principalmente também nas áreas de reforma do canavial, também devido pela alta rentabilidade devido às questões da pandemia, do Covid e questões do mercado. Já em relação à produção, na safra de 2020 e 2021, tivemos uma produção de 654 milhões de toneladas, o que é um valor bem expressivo, né? Uma vez que o Brasil é o maior produtor da cultura. Entretanto, não é o maior valor já atingido. Isso, né, pode ser explicado por alguns motivos que veremos mais para frente. Em relação às previsões para a safra de 2021 e 2022, tivemos uma queda significativa aí de 60 milhões de toneladas. E quais serão esses motivos, né? O que explica tudo isso, tendo em vista que cada vez o investimento
é maior, tanto na cultura como no agronegócio. Então, temos aqui, para o ano de 2020, uma forma demonstrativa aí, né, de quanto foi produzido e uma comparação para o ano de 2021. Podemos ver que a produção decaiu e aqui já explicando os motivos também. Né? Tivemos o grande impacto das geadas no Brasil, algo que não ocorria há tempos, principalmente afetando o Brasil de forma completa, né, por inteiro. Os focos de incêndio foram algo inexplicável, né, aumentando cada vez mais presente, brigadas de incêndio tendo que ter cada vez mais trabalho, e também a falta de chuvas, que não se distribuiu de forma uniforme no Brasil. Apenas como forma comparativa, né, essas 60 milhões de toneladas que foram reduzidas para a cana-de-açúcar correspondem aí basicamente a 60 milhões de toneladas que produzimos de milho safrinha, o que é algo bem complexo e bem expressivo. Agora, em aspectos de produtividade para a safra de 2021, tivemos 75,96 toneladas por hectare. Como eu já comentei, também não foi a maior já atingida no Brasil, mas espera-se, né, que cada vez mais essa produtividade, essa produção por área, né, aumente e se torne cada vez mais presente para os produtores brasileiros. Entretanto, né, para essa safra de 2021-2022, pelos motivos já citados, né, focos de incêndio, chuvas mal distribuídas ou não presentes, e também a geada que pegou o Brasil de forma nunca antes vista, tivemos essa redução aí para 71,82 toneladas por hectare. Em aspectos de produção de etanol, né, um dos principais produtos aí da cultura, também tivemos uma redução. Antigamente, né, na última safra, tivemos uma expectativa de 33 bilhões de litros, e essa reduzindo aí para 25,8 bilhões de litros. Isso se deve a principais dois motivos. A pandemia de Covid, né, que tirou muitos carros das ruas, então aumentando a demanda, né, por outros produtos da cana-de-açúcar, no caso, o próprio açúcar, e também a alta competitividade com etanol de milho, que vem crescendo muito nos Estados Unidos e também no Brasil. Várias usinas fazem essa mescla e algumas usinas até só de etanol, que apresentou 3,4 bilhões de litros na previsão, uma grande crescente em relação à safra passada. Já em relação ao açúcar, também tivemos uma redução, né? Apesar de eu ter comentado sobre aumento na demanda na pandemia, houve questões de comércio internacional, principalmente com a China, e também aspectos de produção que impactaram. Então, pode-se ver aí que houve uma redução aí de quase 6 milhões de toneladas para esse outro produto da cana-de-açúcar. Em relação aos subprodutos, né, principalmente a parte mais industrial, a gente percebe que quando a cana-de-açúcar como cultura em si é valorizada, há maior investimento e as condições climáticas favorecem, não é só o etanol e o açúcar que ganham. Há uma gama aí de subprodutos que se espalham por vários aspectos econômicos e presentes em diversos lugares. Como temos a torta de filtro e a vinhaça, que podem ser utilizados como formas de adubo, cinzas e fuligem, da mesma forma, energia elétrica, que temos uma demanda internacional e nacional para que seja cada vez mais renovável, e também o palhiço e o bagaço. Em aspectos internacionais, temos os três principais produtores da cultura, o Brasil ocupando o primeiro lugar, seguido da Índia, e em terceiro lugar, a China. Entretanto, o nosso foco é o Brasil. Hoje, o Brasil, na safra passada, podemos dividir ele dessa forma.
tendo São Paulo como principal produtor, seguido de outros 2 estados, como vocês podem ver no mapa. São Paulo, atualmente, é o maior produtor do país, sendo responsável por 50% dessa produção, e onde, né, está situada a nossa Exalc, a nossa gloriosa em Piracicaba. Além disso, tivemos a maior produtividade em 2021, principalmente por uma região que apresentou chuvas uniformes e também uma grande quantidade. E como expectativa, né, para a safra de 2021 e 2022, uma produtividade em que não se teve problemas também de chuva, faltas de chuva, e também não apresentou problemas com a geada. Já a pior produtividade esperada é no sul do Brasil, onde todas essas calamidades tiveram um efeito mais intenso. Falando sobre o estado de São Paulo, né, sendo o principal produtor, ele apresentou 298,7 milhões de toneladas na safra passada, apesar de ser responsável por 50% dessa produção, não é o que apresenta a maior produtividade, né? Estão abaixo da média nacional, que é 75, e em área ocupa 4,09 milhões de hectares. Então, quais são os desafios aí, né, para as próximas safras, para os próximos anos? O que a cultura da cana-de-açúcar deve nos apresentar? Então, em primeiro lugar, né, aumentar a produtividade, que está relacionado também a reduzir as perdas. Ou seja, conhecer melhor quais são as pragas que atacam a cultura, quais são as doenças que ganham ou perdem importância, também relacionado muito ao manejo varietal que vem crescendo, novas tecnologias, por exemplo, a BT, e também o controle de plantas daninhas, né? Reduzindo essas perdas, evitando sua presença no nosso canavial, para ele que possa ser cada vez mais longevo e com altas produtividades. E também essa competitividade com etanol, que vem ganhando muita força nos Estados Unidos e também cada vez mais no Brasil, principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E aí, o que veremos a seguir com a cultura? Quais as próximas perspectivas de mercado e de safra para os anos seguintes? O que será que vem por aí, hein? Bom, para ficar de olho nessa e outras notícias do setor, acompanhe o Jeca nas nossas redes sociais e fiquem de olho também aqui no canal da Strix, porque a gente vai trazer a próxima aula sobre morfologia e fenologia da cana. Até a próxima, pessoal. Não percam o próximo Entre Nós.